Com certeza, adaptei completamente a história para um cenário brasileiro, mantendo a trama, o tom e a extensão do original. Meu nome é Helena. Eu tinha 32 anos, era especialista em recursos de convênios médicos e mãe de um bebê prematuro, cujo mundo inteiro cabia em um canto cuidadosamente monitorado da UTI neonatal. Meses antes, meu marido, Ricardo, se divorciara de mim enquanto minha gravidez era classificada como de alto risco. Agora, eu estava sentada do lado de fora da UTI neonatal com uma pulseira de acesso no pulso e uma pasta azul grossa pressionada contra o peito, quando a mãe dele me viu. Elisa parou tão abruptamente que o visitante atrás dela quase trombou nela. Seus olhos se moveram do meu rosto para a pasta e depois para as portas seguras da UTI neonatal. Por um breve segundo, ela pareceu confusa. Então, ela sorriu com desdém. Ora, ora, veja quem está aqui. Permaneci sentada. As últimas semanas me ensinaram a proteger a pouca energia que me restava. Elisa se aproximou. Deixar você foi a melhor decisão que meu filho já tomou, disse ela. Ele tem um bebê com sua melhor amiga. As palavras ainda doíam, embora nenhuma delas me surpreendesse. Tatiana fora minha amiga mais próxima por 13 anos. Ela sabia de cada consulta médica, cada medo e cada esperança que eu carregava naquela gravidez. Agora, ela tinha um recém-nascido com o homem que me abandonara antes mesmo do nosso próprio filho nascer. Meus dedos se apertaram em volta da pasta azul. Elisa confundiu meu silêncio com humilhação. Ela não fazia ideia de que o nome de Ricardo aparecia em todos os registros dentro daquela pasta. Não sabia o que o teste de paternidade confirmara quando Ricardo recebeu o resultado, nem quantas vezes o hospital tentara contatá-lo depois. Mais importante, ela não sabia que seu filho já havia feito uma escolha documentada. Olhei diretamente para ela. Ele nunca te contou o que realmente aconteceu, não é? Seu sorriso presunçoso enfraqueceu. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira se aproximou e me informou discretamente que a doutora Priscila chegaria em 5 minutos para a atualização programada da Ana. 5 minutos. Era o tempo que restava para a Elisa antes que a versão de Ricardo que ela protegera por anos colidisse com o prontuário médico. Mas havia outra pergunta que ela não pensara em fazer. Por que Ricardo permitiu que sua própria mãe acreditasse que não havia um filho para ele reivindicar? Antes de lhe contar o que a doutora Priscila confirmou quando entrou naquela sala, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e curta este vídeo. Isso ajuda esta comunidade a continuar compartilhando histórias sobre pessoas que foram desconsideradas até que a verdade não pudesse mais ser ignorada. Para entender o que aconteceu naqueles 5 minutos, preciso levá-lo de volta ao início, antes da UTI neonatal, antes da pasta azul e antes de eu descobrir que 2 pessoas em quem confiava estavam construindo seu futuro pelas minhas costas. Ricardo e eu éramos casados há 7 anos. Por fora, nosso casamento parecia estável. Pagávamos nossas contas em dia, lembrávamos dos aniversários da família e raramente discutíamos na frente de alguém. Ricardo era confiante e persuasivo. O tipo de homem que podia entrar em uma sala cheia de estranhos e sair com 3 novos contatos. Eu era a pessoa que mantinha todo o resto funcionando. Agendava consultas, controlava as despesas, lembrava do que a mãe dele precisava e quando seus prazos de trabalho se aproximavam.
Sempre que a tensão entrava em nossa casa, geralmente era eu quem encontrava as palavras certas para acalmá-la. Na época, pensei que isso nos tornava uma equipe forte. Não entendi que um relacionamento pode parecer pacífico simplesmente porque uma pessoa aceitou a responsabilidade de consertar tudo. A Tatiana fazia parte da minha vida há mais tempo que o Ricardo. Nos conhecemos na faculdade e permanecemos próximas através de mudanças de carreira, perdas familiares e todas as decepções amorosas entre elas. Quando me casei com o Ricardo, a Tatiana estava ao meu lado. Quando engravidei, ela foi uma das primeiras pessoas a quem contei. Ela segurou minhas mãos e prometeu que eu nunca enfrentaria a gravidez sozinha. Eu acreditei nela. Na minha primeira consulta com o especialista, o médico explicou que minha hipertensão crônica e um procedimento uterino anterior colocavam a gravidez na categoria de alto risco. Eu precisaria de monitoramento frequente, atividade reduzida e atenção cuidadosa a cada mudança. Saí da consulta assustada, mas determinada. Ricardo caminhou ao meu lado em direção ao estacionamento sem dizer muito. Eu esperava que ele perguntasse do que eu precisava ou me dissesse que enfrentaríamos isso juntos. Em vez disso, ele olhou para o maço de instruções médicas em minhas mãos e perguntou quanto as consultas extras iriam custar. Essa pergunta foi a primeira rachadura. Foi pequena o suficiente para que eu a desculpasse. Logo, no entanto, Ricardo começou a encontrar motivos para faltar às consultas. Suas ligações de trabalho duravam até mais tarde. Seu celular permanecia virado para baixo sempre que comíamos juntos. Quando tentei discutir o quarto do bebê ou nossos planos médicos, ele dizia que estava exausto. A Tatiana, enquanto isso, tornou-se mais disponível. Trazia compras, verificava minhas consultas e ouvia quando eu admitia que o Ricardo parecia assustado com a responsabilidade que viria. Pensei que minha melhor amiga estava me ajudando a manter meu casamento unido. Não sabia que ela já estava ajudando o Ricardo a planejar sua saída. O primeiro sinal inconfundível veio algumas noites após aquela consulta. Ricardo chegou tarde em casa, colocou as chaves na bancada e passou pelo maço médico que deixei ao lado de seu jantar. Eu havia destacado as datas das consultas que esperava que ele pudesse comparecer. Você viu o cronograma? Perguntei. Ele afrouxou a gravata sem olhar para ele. Não posso ficar reorganizando minha vida toda vez que o médico adiciona algo. As palavras foram mais ásperas do que a situação merecia. Não estou pedindo para você ir a todas. Destaquei as importantes. São todas importantes para você. Eu o encarei. Até então, tratara cada consulta perdida e cada conversa distraída como um sintoma de medo. Dizia a mim mesma que o Ricardo estava preocupado com o bebê e não sabia como expressar. Mas naquela noite, seu rosto não mostrava medo. Mostrava ressentimento. Isso não é algo que agendei para te incomodar, eu disse. Não foi isso que eu quis dizer. Foi o que você disse. Ricardo pegou o maço, olhou para a primeira página e o largou novamente. Podemos ter uma noite em que esta gravidez não seja a única coisa na sala? Meu primeiro instinto foi pedir desculpas. Esse instinto me assustou mais do que suas palavras. Passei anos suavizando sua frustração antes de perguntar se era justo. Mesmo carregando uma criança que os médicos classificaram como vulnerável, alguma parte de mim ainda acreditava que o desconforto de Ricardo era meu para resolver. Pensei que estávamos nos preparando para isso juntos, eu disse. Ele saiu da cozinha sem responder.
Na manhã seguinte, liguei para a Tatiana. Ela ouviu enquanto eu explicava a discussão. A resposta dela foi gentil e familiar. Exatamente o que eu esperava da pessoa que me conhecia desde a faculdade. O Ricardo provavelmente está sobrecarregado, disse ela. Dê um pouco de espaço a ele. Tenho dado espaço a ele. Então dê tempo a ele. Não havia nada de irracional no conselho. Foi isso que o tornou tão eficaz. A Tatiana sabia que eu evitava confrontos. Sabia que eu preferia me questionar a acusar alguém que amava. A tranquilidade dela me manteve esperando enquanto ela e o Ricardo decidiam quanta da verdade eu merecia. Nas semanas seguintes, o Ricardo tornou-se cada vez mais ausente. Faltou a uma consulta depois de prometer que iria. Parou de perguntar o que o médico dizia. Quando lhe mostrei uma imagem de ultrassom, ele olhou por apenas alguns segundos antes de colocá-la na mesa. Seu celular permanecia virado para baixo. Começou a atender ligações de trabalho na garagem. Nas noites em que chegava tarde, sempre tinha uma explicação pronta. Um cliente precisava dele. O trânsito estava terrível. Seu gerente regional queria outra reunião. Individualmente, toda a explicação era possível. Juntas, formavam uma vida da qual eu não fazia mais parte. A Tatiana permaneceu atenta. Enviava mensagens antes das consultas, perguntava o que os especialistas recomendavam e, ocasionalmente, trazia compras. Ela sempre saía antes que o Ricardo voltasse. Interpretei isso como respeito. Mais tarde, entenderia que era coordenação. Então, uma tarde abri nosso aplicativo do banco para pagar uma conta médica e vi que uma parte substancial de nossa poupança de emergência havia sido transferida da conta conjunta. A transferência fora feita 3 dias antes. Ricardo movera o dinheiro para uma conta apenas em seu nome. Liguei para ele imediatamente. Ele atendeu no quarto toque. Por que você moveu nossa poupança? Houve uma pausa. Eu ia falar com você hoje à noite. Falar comigo sobre o quê? Outra pausa. Esta durou o suficiente para meu corpo entender antes da minha mente. Acho que este casamento não está funcionando, disse ele. Sentei-me em uma cadeira. O que isso tem a ver com pegar nosso fundo de emergência? Eu não peguei tudo. Isso não é uma resposta. Eu contribuí mais para aquela conta do que você. Construímos aquela conta juntos. Eu sabia que você transformaria isso em uma briga. Minha mão livre moveu-se instintivamente em direção à minha barriga. Eu não estava gritando. Estava lutando para respirar uniformemente enquanto o Ricardo me acusava de criar o conflito que ele planejara em segredo. O que você está dizendo? Perguntei. Estou dizendo que quero o divórcio. Por vários segundos, o único som que ouvi foi o zumbido da geladeira atrás de mim. Os médicos nos disseram para reduzir o estresse. Ricardo participara de uma dessas consultas. Ele entendia os riscos. No entanto, escolhera anunciar o fim de nosso casamento por telefone, depois de mover silenciosamente o dinheiro para fora do meu alcance. Podemos discutir isso em casa? Perguntei. Já falei com um advogado. A frase foi pior do que a palavra divórcio. Significava que Ricardo estivera se preparando enquanto eu ainda destacava consultas médicas para ele. Existe outra pessoa? Não, ele respondeu rápido demais. Ricardo, não há ninguém com quem você precise se preocupar. Não foi uma negação. Foi uma frase projetada para soar como uma. Ele não voltou para casa naquela noite. Na manhã seguinte, um oficial de justiça entregou os papéis do divórcio. A Tatiana não atendeu nenhuma das minhas ligações. À noite, minha irmã mais velha
Olivia estava sentada à minha mesa da cozinha, com os papéis espalhados entre nós. A Olivia nunca preenchia o silêncio apenas porque era desconfortável. Ela leu cada página, fez anotações e depois olhou para a prateleira quase vazia onde o Ricardo guardava suas malas de trabalho. Ele planejou isso, disse ela. Assenti. Você ligou para seu médico? Enviei uma mensagem pelo portal. Bom, amanhã vamos encontrar um advogado para você. Parte de mim ainda resistia. Não quero que isso se torne feio. A expressão de Olivia suavizou. Helena, tornou-se feio quando ele pegou o dinheiro e te intimou durante uma gravidez de alto risco. Proteger-se não cria a feiura. Essa foi a primeira verdade que aceitei sem defender o Ricardo. A segunda chegou no dia seguinte. Ricardo ligou para discutir o que descreveu como uma separação descomplicada. Queria que eu assinasse rapidamente, evitasse o tribunal e permitisse que nossos advogados resolvessem as questões financeiras mais tarde. Quando perguntei sobre o bebê, o tom dele mudou. Podemos lidar com isso depois do nascimento. Lidar com o quê? Paternidade. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Você sabe que este bebê é seu. Sei o que você me disse. Por 7 anos nunca dei ao Ricardo um motivo para questionar minha fidelidade. Agora, ele estava introduzindo a suspeita como se sempre tivesse existido. Foi isso que você disse ao seu advogado? Estou mantendo minhas opções abertas. Você está me acusando porque torna a partida mais fácil. Não estou te acusando. Estou dizendo que deveria haver um teste. Ele falou calmamente, quase profissionalmente. Era a mesma voz que usava com clientes difíceis, a voz que fazia um insulto soar como uma posição de negócios razoável. Eu queria discutir, queria listar cada consulta, cada data, cada promessa. Então me lembrei das palavras de Olivia. Proteger-se não cria a feiura. Toda comunicação passará pelo meu advogado a partir de agora. Eu disse. Ricardo ficou em silêncio. Foi o primeiro limite que eu estabeleci sem pedir que ele concordasse. A verdade sobre a Tatiana apareceu publicamente antes que qualquer um deles tivesse coragem de me contar. Um ex-colega de faculdade enviou a Olivia uma captura de tela da conta de mídia social de Tatiana. A Olivia não me mostrou imediatamente. Ela sentou-se ao meu lado primeiro e perguntou se meu médico me dera alguma restrição sobre notícias estressantes. Essa pergunta me preparou para algo doloroso. Não me preparou para a fotografia. A Tatiana estava sob uma faixa, no que parecia ser um pequeno chá de bebê. Uma mão repousava em uma gravidez avançada. O Ricardo estava ao lado dela, com o braço em volta de seus ombros. A legenda anunciava o filho que viria e incluía um período de nascimento que tornava a linha do tempo inconfundível. A Tatiana engravidara enquanto Ricardo e eu ainda morávamos juntos como marido e mulher. O relacionamento não começara quando ele pediu o divórcio. Não começara quando minha gravidez se tornou complicada. Começara antes da minha própria gravidez. Ampliei a fotografia, embora cada detalhe doesse. O vestido que a Tatiana usava fora comprado durante uma viagem de compras que fizemos juntas. Lembro-me dela rindo quando perguntei por que ela queria algo tão solto. Ela dissera que era confortável para o trabalho. Na época, ela já estava carregando o bebê de Ricardo. Outra memória se seguiu. A Tatiana comparecera a uma de minhas primeiras consultas quando o Ricardo alegou que não podia sair do escritório.
Ela se sentou ao meu lado, segurou minha bolsa e ouviu enquanto o médico explicava os riscos. Ela sabia que estava grávida do meu marido, enquanto me confortava durante uma gravidez que ele pretendia abandonar. Liguei para ela uma vez. Desta vez, ela atendeu. Por um momento, nenhuma de nós falou. Então, a Tatiana disse: "Eu queria te contar pessoalmente. Você teve meses." Não foi simples. Tornou-se simples quando você postou. A respiração dela mudou. O Ricardo me disse que o casamento já havia acabado há muito tempo. Ele tomou o café da manhã na nossa cozinha na manhã antes de entrar com o pedido. Ele disse que ficou porque você estava grávida. Você já estava grávida. Outro silêncio. A Tatiana sempre fora habilidosa em encontrar a fraqueza emocional em uma discussão. Ela podia sentir o que alguém precisava ouvir e moldar sua resposta em torno disso. Naquele dia, ela tentou moldar a verdade. Ele estava infeliz. Helena, você sabia que as coisas não estavam bem. Eu sabia que ele estava distante. Confiava em vocês dois. Não planejamos que isso acontecesse. Vocês planejaram o suficiente para esconder. A voz dela tornou-se defensiva. Não vou me desculpar por amar alguém. Olhei para o lembrete da consulta médica colado na minha geladeira. Não pedi para você se desculpar por como se sente. Perguntei por que você se sentou ao meu lado no médico enquanto carregava o filho do meu marido. A Tatiana não teve resposta para isso. A amizade terminou no silêncio que se seguiu. Não gritei com ela. Não a ameacei nem a expus publicamente. Encerrei a chamada e bloqueei seu número, porque continuar a conversa apenas lhe daria outra oportunidade de fazer a traição parecer complicada. A família de Ricardo respondeu de forma diferente. A Elisa ligou 2 dias após o anúncio da gravidez. Ela não perguntou se eu estava segura ou se precisava de ajuda. O Ricardo diz que você está espalhando acusações, disse ela. Não falei publicamente sobre nenhum dos dois. Você disse às pessoas que ele traiu. A linha do tempo da gravidez diz isso às pessoas. Você e o Ricardo tinham problemas muito antes de tudo isso. Foi isso que ele te disse? Ele disse que o casamento já estava acabado em particular há quase 1 ano. Fechei os olhos. 1 ano antes, Ricardo e eu ainda estávamos planejando nosso futuro. Havíamos renovado nosso aluguel, participado de eventos familiares juntos e começado a nos preparar para um filho. A Elisa nos vira durante esse período. Ela não estava perdendo evidências. Estava escolhendo a explicação do filho em vez do que ela mesma testemunhara. Ele também tem preocupações sobre se o bebê é dele. Ela continuou. Não há motivo para essa preocupação. Deve haver um motivo se ele levantou a questão. A certeza dela revelou o sistema familiar no qual Ricardo sempre confiou. Ele não precisava provar que eu o traíra. Só precisava sugerir. E a Elisa construiria o resto da acusação. Se você quer a verdade, posso te enviar a linha do tempo e os registros financeiros, eu disse. Não vou revisar documentos privados de uma mulher tentando punir meu filho. Sou a mulher que carrega o filho dele. Isso não foi estabelecido. As palavras me atingiram com mais força, vindo dela do que do Ricardo. Encerrei a chamada. Por anos, trabalhei em recursos de convênios, montando registros para pessoas cujas reivindicações foram negadas antes que alguém lesse as provas. Sabia como os fatos podiam desaparecer sob uma linguagem confiante. Sabia da importância de datas, reconhecimentos, assinaturas e comprovantes de entrega. No entanto, em meu próprio casamento, tratara a documentação como algo hostil. Isso mudou.
Imprimi a transferência bancária. Salvei as mensagens em que Ricardo discutia as consultas pré-natais. Baixei as fotografias que nos mostravam juntos durante o período que ele agora chamava de separação particular. Preservei o anúncio datado de Tatiana e toda a comunicação enviada através dos advogados. A pasta azul começou ali. No início, continha papéis de divórcio e extratos bancários. Mais tarde, conteria muito mais. Minha advogada me aconselhou a não brigar por cada insulto. A lei permitia que o divórcio prosseguisse enquanto eu estava grávida. Mas a paternidade e a pensão poderiam ser reservadas para depois do nascimento. Terminar o casamento não termina com as responsabilidades dele, ela me disse. Não assine nada que diga o contrário. A proposta de acordo de Ricardo tentava classificar a poupança perdida como o dinheiro que ele ganhara separadamente. Rejeitamos essa linguagem. Ele também queria uma ampla renúncia de futuras reivindicações. Rejeitamos isso também. Quando a mediação chegou, o Ricardo sentou-se à minha frente em um terno engomado e se comportou como se estivéssemos negociando a conclusão de uma parceria comercial. Mal olhou para minha gravidez. O advogado dele fez a maior parte da fala. A minha garantiu que a disputa financeira permanecesse preservada e que nenhum documento interferisse nos direitos futuros do bebê. Durante um intervalo, Ricardo se aproximou de mim perto da porta da sala de reuniões. Isso não precisa ser hostil, disse ele. Você moveu nosso dinheiro e questionou seu próprio filho. Estou tentando me proteger. Eu também. O maxilar dele se contraiu. Você nunca foi assim antes. Ele quis dizer que eu nunca o forçara a confrontar o custo de suas escolhas. O divórcio foi finalizado enquanto eu ainda estava grávida. O decreto encerrou nosso casamento, mas reservou a paternidade, as despesas médicas e a pensão para depois do nascimento. Saí carregando uma cópia na pasta azul. A Olívia esperava no corredor. Como você se sente? Ela perguntou. Procurei uma resposta honesta. Como se algo tivesse terminado meses atrás, e a papelada finalmente admitiu. Ricardo saiu por outra saída. A Tatiana estava esperando por ele do lado de fora. Observei-os se afastarem juntos, mas não os segui com os olhos por muito tempo. Minha filha se moveu sob minha mão. Pela primeira vez, entendi que preservar um lugar para o Ricardo poderia não ser o mesmo que proteger nosso filho. À medida que a gravidez avançava, as preocupações médicas aumentavam. Os especialistas monitoravam as mudanças na placenta e observavam minha pressão arterial de perto. Reduzi minhas horas de trabalho e segui todas as instruções que me deram. Ricardo recebia atualizações através do processo de comunicação estabelecido por nossos advogados. Não compareceu a uma única consulta. A Olívia me levava sempre que eu não tinha permissão para dirigir. Encheu minha geladeira, organizou lembretes de medicação e sentou-se comigo sem fingir que tudo ficaria bem. Nunca prometeu um resultado que não pudesse garantir. Sua presença me ensinou algo importante. A confiabilidade não era dramática. Parecia chegar na hora certa, carregar a bolsa certa e lembrar do que outra pessoa não conseguia administrar sozinha. Perto da 30ª semana, uma consulta de monitoramento mostrou que continuar a gravidez se tornara inseguro. O obstetra explicou que o parto era necessário. Perguntei se meu bebê sobreviveria. A médica não ofereceu falsa certeza. Explicou que bebês de 30 semanas muitas vezes precisavam de apoio significativo, mas que a equipe neonatal estava preparada.
A Olivia ficou ao meu lado enquanto o hospital se movia rapidamente ao nosso redor. Lembro-me da luminosidade da sala, das vozes controladas e do esforço que fiz para me manter focada em cada instrução. Então a Ana nasceu. Ouvi um pequeno som antes que a equipe neonatal a levasse em direção ao equipamento preparado para ela. Uma enfermeira me mostrou-a brevemente antes de ser transferida para a UTI neonatal. Era minúscula, mas estava viva. Esse fato se tornou o centro de tudo. Minha primeira visita à UTI neonatal pareceu entrar em um mundo governado por regras diferentes. Cada som significava algo. Cada movimento ao redor da Ana era medido. Um cartão de identificação acima de seu espaço dizia Ana. Fiquei olhando para aquelas letras até que se tornaram mais do que identificação. Eram a prova de que ela existia. A enfermeira prendeu uma pulseira de acesso em meu pulso e explicou como funcionavam as visitas familiares. Havia uma cadeira ao lado do espaço da Ana, destinada a um segundo pai durante as reuniões. Permanecia vazia. A Olivia só se sentava nela quando a equipe nos assegurava que o Ricardo recusara outra atualização programada. Visitei a Ana todos os dias em que estive medicamente apta. Aprendi a colocar minha mão perto dela, sem perturbar o equipamento. Aprendi a reconhecer a diferença entre um alarme comum e um que fazia as enfermeiras se moverem mais rápido. Também aprendi que o progresso na UTI neonatal raramente chegava como uma vitória dramática. Vinha através de pequenas mudanças, um pouco menos de suporte, uma noite estável, um número se movendo na direção certa. A pasta azul se expandiu. Continua os resumos de cuidados da Ana, avisos de seguro, registros de contato do hospital e a correspondência legal necessária para estabelecer a paternidade. A amostra de Ricardo foi coletada através do arranjo de teste credenciado criado pelos advogados. Ele não veio ao hospital para isso. Quando o resultado chegou, sentei-me sozinha em uma sala de consulta da família antes de abri-lo. O relatório confirmou Ricardo como o pai biológico de Ana, com a certeza exigida pelo tribunal. Não me senti vitoriosa. O resultado me disse o que Ricardo e eu sempre soubemos. Não podia devolver as consultas que ele perdera ou colocá-lo na cadeira vazia. Enviei o relatório para minha advogada. A assistente social do hospital enviou a Ricardo um aviso formal de que a Ana estava em terapia intensiva e o convidou a participar de uma reunião sobre seu tratamento e planejamento de alta. Ele recusou. Ofereceram outro horário, ele recusou novamente. O reconhecimento por escrito foi colocado no prontuário administrativo de Ana. Ricardo sabia que ela estava viva, sabia que era sua filha, sabia onde ela estava, escolheu não ir. Por muito tempo, imaginei que uma explicação perfeita pudesse despertar a pessoa que eu acreditava que o Ricardo poderia ser. O resultado do DNA foi a explicação mais clara possível. Não mudou nada. Foi nesse momento que minha luta emocional mudou. Não precisava mais que o Ricardo entendesse. Ele entendia. Simplesmente queria a liberdade de se comportar como se não entendesse. Uma noite, sentei-me ao lado da Ana depois que a unidade se aquietou. A cadeira vazia permanecia do outro lado. A Olivia me trouxe uma xícara de chá e olhou para ela. "Quer que eu a mova?" ela perguntou. Considerei a pergunta. "Não", eu disse. "Ainda não." Naquele ponto, a cadeira ainda representava a possibilidade de que o Ricardo pudesse tomar uma decisão diferente. Em breve, representaria algo totalmente diferente.
Vários dias depois, minha advogada encaminhou uma mensagem do advogado de Ricardo. Ricardo reconhecia o resultado da paternidade para fins legais, mas solicitava que toda a comunicação posterior permanecesse entre os advogados. Ele não estava preparado para participar das reuniões do hospital. Não preparado. Como se a Ana tivesse arranjado seu nascimento prematuro em um momento inoportuno. Como se a paternidade esperasse por prontidão emocional. Coloquei a mensagem na pasta azul, não liguei para o Ricardo, não liguei para a Elisa. Deixei o registro ser exatamente o que era. Uma coleção de decisões tomadas por adultos que acreditavam que meu silêncio os protegeria. A Ana estava na UTI neonatal há várias semanas, quando o bebê de Ricardo e Tatiana nasceu. Soube do nascimento através de um anúncio público. Ricardo postou uma fotografia descrevendo a criança como o começo de sua nova família. Não houve menção à filha que já carregava seu nome dentro de um prontuário médico. O recém-nascido de Tatiana precisou de observação de curto prazo. Como nossa cidade tinha apenas um hospital equipado para cuidados neonatais avançados, o bebê deles foi transferido para a mesma unidade onde a Ana estava se recuperando. O hospital protegeu a privacidade de cada família. Ninguém da equipe de cuidados da Ana discutiu o filho de Tatiana comigo. As próprias atualizações públicas de Ricardo explicavam o suficiente. Ele escreveu sobre esperar do lado de fora da UTI neonatal, elogiando a coragem de Tatiana e agradecendo aos parentes por apoiá-los. Li o post uma vez e depois o fechei. Ricardo estava demonstrando que sabia como aparecer para um recém-nascido. Sua ausência da vida de Ana não era causada pelo medo de hospitais ou por uma incapacidade de enfrentar a incerteza médica. Era seletiva. A Elisa chegou ao hospital carregando uma sacola de presente e usando o crachá de visitante fornecido aos convidados aprovados de Ricardo e Tatiana. A essa altura, Ricardo lhe dissera que os testes pós-natais o excluíam como pai da Ana. Ele convertera sua suspeita original em uma mentira completa. Naquela manhã, eu estava esperando do lado de fora de uma sala de consulta da família com a pasta azul no colo. A doutora Priscila estava programada para me atualizar sobre se a Ana poderia em breve passar para um nível de cuidados mais baixo. Mal dormira, mas, pela primeira vez, o cansaço carregava esperança. Então a Elisa entrou no corredor e me viu. Foi nesse momento que minha história começou. Você já sabe o que ela disse. Sabe como sua confusão se tornou um sorriso de escárnio e como ela anunciou que o Ricardo tinha um bebê com minha ex-melhor amiga. O que a Elisa não sabia era que o Ricardo tinha 2 filhos no mesmo hospital. Um filho tinha uma família inteira reunida por perto. O outro tinha uma cadeira vazia. Quando disse a Elisa que o Ricardo não revelara o que realmente aconteceu, a confiança dela enfraqueceu. Então a enfermeira me informou que a doutora Priscila chegaria em 5 minutos. A Elisa cruzou os braços. Se esta é outra tentativa de arrastar o Ricardo para seus problemas, não estou interessada. Você se aproximou de mim. Eu te vi perto da unidade do meu neto. Esta também é a unidade da minha filha. Sua expressão endureceu com a palavra filha. O Ricardo me disse que o teste provou o contrário. Abri a pasta azul, mas não a entreguei a ela. Você se recusou a ler qualquer coisa que ofereci antes. Porque conheço meu filho. Você conhece o que ele te conta. A Elisa olhou para as portas seguras. Se você tivesse um bebê aqui, por que ninguém contatou nossa família?
O hospital contatou o pai da Ana. Ela abriu a boca e parou. Uma enfermeira me convidou para a sala de consulta. Levantei-me. A Elisa permaneceu no corredor, mas pude ver a incerteza substituindo o desprezo. Se você quer continuar falando sobre minha filha, eu disse, pode ouvir a parte da atualização médica que diz respeito ao envolvimento documentado de Ricardo. Eu autorizarei. Ela me seguiu. Dentro da sala, disse à enfermeira que a Elisa poderia permanecer para ouvir sobre a condição de Ana, o registro de paternidade e as tentativas do hospital de contatar o Ricardo. Nada mais. A autorização foi registrada. A Elisa sentou-se na extremidade da mesa, ainda segurando a sacola de presente destinada ao filho de Tatiana. 5 minutos depois de ter zombado de mim no corredor, a porta se abriu. A doutora Priscila entrou com o prontuário de Ana. A doutora Priscila me cumprimentou primeiro. Em seguida, olhou para a Elisa. Esta é a mãe de Ricardo, expliquei. Autorizei-a a ouvir a atualização de hoje e as informações sobre a paternidade e as tentativas de contato com a família. A doutora Priscila confirmou a autorização com a enfermeira antes de se sentar. Não parecia com raiva nem dramática. Simplesmente abriu o prontuário. A Ana teve outra noite estável, disse ela. Se o progresso dela continuar, esperamos transferi-la da terapia intensiva em breve. O alívio percorreu meu corpo tão rapidamente que tive que colocar as 2 mãos sobre a mesa. Em breve? Perguntei. Ainda precisamos observá-la com cuidado, mas ela atingiu os marcos atuais. A Elisa olhou de uma para a outra. Ana? Ela perguntou. Minha filha, eu disse. A doutora Priscila continuou no mesmo tom calmo. O laudo de paternidade credenciado, incluído no prontuário de planejamento de cuidados, identifica Ricardo como o pai biológico da Ana. A sacola de presente se mexeu na mão de Elisa. Isso não pode estar certo. A doutora Priscila não discutiu. O laudo foi aceito para o processo legal. O Sr. Ricardo foi notificado do nascimento de Ana, sua admissão na UTI neonatal, o resultado da paternidade e as reuniões familiares agendadas. O rosto de Elisa perdeu a cor. O Ricardo recebeu esses avisos. Ele assinou um termo de recebimento. A doutora Priscila disse que ele se recusou a participar das reuniões oferecidas pelo hospital. A sala ficou completamente imóvel. A Elisa se virou para mim. Ele me disse que o teste o excluiu. Não respondi. Não havia nada que eu pudesse acrescentar que fosse mais forte do que a assinatura de Ricardo. Ele sabia que ela estava aqui? Perguntou a Elisa. A doutora Priscila fechou a parte administrativa do prontuário. Os avisos documentados e suas respostas fazem parte do arquivo. Essa é toda a informação de contato parental que posso discutir. A Elisa olhou para a pasta azul. Pela primeira vez, ela entendeu por que eu a carregara para a UTI neonatal. Os documentos não mostravam uma ex-esposa amarga perseguindo um homem que seguiu em frente. Mostravam uma mãe tentando repetidamente incluir um pai legalmente confirmado no cuidado de sua filha prematura. A doutora Priscila voltou a conversa para o progresso de Ana, explicou os marcos restantes e a preparação necessária antes da alta. A Elisa ouviu sem falar. Quando a reunião terminou, ela me seguiu pelas portas controladas, depois que a unidade aprovou sua breve presença sob minha autorização. Paramos do lado de fora do espaço de Ana. O cartão com o nome dela permanecia acima dela. O monitor mantinha seu ritmo constante.
A cadeira do lado oposto permanecia vazia. A Elisa olhou para ela por um longo tempo. Aquela cadeira era para ele? Ela perguntou. Estava disponível para ele. Ela se aproximou, mas não tocou em nada. A Ana se moveu levemente sob o cobertor. A Elisa pressionou os lábios. Por que você não veio até mim? Eu vim. Seus olhos se fecharam. Ela se lembrou do telefonema. Lembrou-se de recusar os registros e de me dizer que a paternidade da minha filha não fora estabelecida. Você me chamou de mentirosa antes de eu terminar a primeira frase. Eu disse que o Ricardo sabia que você faria isso. Eu acreditei no meu filho. Você acreditou no que o protegia. A distinção a machucou. Deveria machucar. Não porque eu quisesse vingança, mas porque um arrependimento vago nunca mudaria nada. Posso ficar? Ela perguntou. Não hoje. Sou a avó dela. E eu sou a mãe dela. Hoje a Ana precisa de calma. Meses antes eu teria suavizado o limite antes que a Elisa tivesse tempo de senti-lo. Naquela manhã, não. Ela saiu da unidade sozinha. Ricardo me ligou menos de 1 hora depois. Vi o nome dele aparecer no meu celular e deixei tocar até parar. Ele ligou de novo. Em seguida, uma mensagem chegou, exigindo saber por que eu revelara informações privadas à mãe dele. Encaminhei-a para minha advogada. Ricardo ligou uma terceira vez. Desta vez atendi. Você não tinha o direito de envolvê-la, disse ele. Autorizei um médico a discutir o prontuário da minha filha com alguém que me acusou dentro da UTI neonatal. Você me envergonhou. Você disse a ela que não era o pai da Ana. Eu ia explicar tudo quando fosse a hora certa. Você assinou o termo do hospital e recusou as reuniões. Eu não estava preparado para entrar nessa situação com você. A situação era sua filha. Ele expirou bruscamente. Você sempre reduz tudo à papelada. Não, Ricardo. A papelada é o que resta quando suas explicações continuam mudando. A voz dele ficou mais baixa. Quero ver a Ana. O pedido chegou apenas depois que a Elisa descobriu a verdade. Você vai agendar isso através da equipe de cuidados e de nossos advogados. Eu não deveria precisar de permissão para ver minha própria filha. Você recusou todas as oportunidades que o hospital ofereceu. Os cuidados com a Ana não vão mudar porque você tem medo do que sua mãe pensa. Eu sou o pai dela. O teste não te tornou presente, te tornou responsável. Encerrei a chamada. O que aconteceu entre Ricardo e Elisa chegou a mim mais tarde. Primeiro através de Elisa e depois através das mensagens que a Tatiana acabou enviando. A Elisa encontrou o Ricardo em uma sala de espera da família perto do quarto de Tatiana. Perguntou-lhe diretamente se a Ana era sua filha. O Ricardo inicialmente alegou que o resultado fora inconclusivo. Quando a Elisa lhe disse que a doutora Priscila o confirmara, ele mudou sua explicação. Disse que precisava de mais tempo. Em seguida, alegou que eu tornara a participação impossível. A Elisa perguntou por que sua assinatura aparecia em uma recusa. O Ricardo a acusou de tomar o meu lado. Essa acusação o protegera ao longo da vida. Sempre que a Elisa o desafiava, ele enquadrava a responsabilidade como deslealdade. Desta vez, falhou. Eu te defendi porque você me disse que ela mentiu. Elisa admitiu mais tarde para mim. Então descobri que era você quem estava mentindo. A Tatiana ouviu o suficiente daquela confrontação para entender que a história de Ricardo sobre a Ana estava desmoronando. Ricardo lhe dissera que ele recusou o contato. Descrevera a si mesmo como um pai excluído por uma ex-esposa raivosa.
A Elisa lhe disse que o hospital documentara o oposto. Para a Tatiana, a descoberta não foi apenas sobre mim. Forçou-a a perguntar o que Ricardo poderia fazer se cuidar do filho deles se tornasse difícil. O mesmo homem que apresentara o abandono como algo que eu causei havia rejeitado conscientemente outro recém-nascido no mesmo prédio. Em poucos dias, a Tatiana saiu da casa que dividia com ele e começou a organizar um acordo formal de coparentalidade. O Ricardo me culpou por isso também. O advogado dele enviou um pedido de acesso irrestrito e imediato a Ana. Minha advogada respondeu com o laudo de paternidade, os registros de contato do hospital, suas recusas por escrito e uma proposta de contato gradual e estruturado, com base nas necessidades médicas de Ana. Ricardo objetou. Queria que o título de pai produzisse autoridade instantânea. O registro mostrava que a responsabilidade estivera disponível muito antes que a autoridade se tornasse útil para ele. A primeira audiência judicial após o nascimento de Ana não foi dramática. Ninguém fez um discurso que resolveu tudo. O juiz analisou o laudo de paternidade credenciado, os registros financeiros, as despesas médicas e as tentativas de contato documentadas. Ricardo foi legalmente reconhecido como pai de Ana. Foi obrigado a contribuir com a pensão alimentícia, a manter sua cota do plano de saúde e a pagar uma parte dos custos médicos não cobertos pelo seguro. A disputa envolvendo nossa poupança transferida também foi preservada. A alegação de Ricardo de que o dinheiro lhe pertencia inteiramente não sobreviveu ao histórico da conta, que mostrava anos de contribuições compartilhadas e planejamento doméstico. Uma decisão liminar exigiu o reembolso enquanto as questões financeiras restantes eram concluídas. Para as visitas, o tribunal aceitou uma estrutura gradual. A Ana ainda estava medicamente vulnerável. O Ricardo não tinha uma relação de cuidado estabelecida com ela. O contato dele começaria sob condições controladas e se expandiria apenas se ele se comportasse de forma consistente. O advogado de Ricardo descreveu o arranjo como restritivo. O meu o descreveu como centrado na Ana. O juiz concordou. O Ricardo compareceu à sua primeira visita agendada. Ficou ao lado do espaço de Ana na UTI neonatal, visivelmente incerto, enquanto uma enfermeira explicava o que ele podia e não podia fazer. Permaneci por perto, porque o conforto de Ana importava mais que minha raiva. O Ricardo olhou para a cadeira vazia. Então é aqui que você se sentava todos os dias? Ele perguntou, quando me permitiam. Ele assentiu como se tivesse acabado de entender que a UTI neonatal continuara a existir enquanto ele a evitava. Eu não sabia que era tão sério. Os avisos explicavam. Não consegui processá-los. Eu não tive a opção de não processar. Ele olhou para Ana. Eu cometi erros. Foi o mais perto que ele chegou de admitir a responsabilidade. Mas uma admissão feita após a exposição era apenas um começo. Não era prova de mudança. O Ricardo compareceu a outra visita. Depois faltou a uma por causa do trabalho. Pediu para reagendar e chegou atrasado. Seu comportamento permaneceu inconsistente nos meses seguintes. Queria crédito por voltar, sem aceitar que a confiança seria reconstruída através da repetição, não de declarações. A decisão liminar acabou sendo confirmada pela sentença final. O Ricardo permaneceu financeiramente responsável e o acesso permaneceu estruturado em torno do bem-estar de Ana. A Tatiana me contatou depois de se separar dele.
A primeira mensagem dela foi longa. Descrevia as explicações de Ricardo, as promessas que ele fizera e sua crescente crença de que o relacionamento deles começara depois que meu casamento já terminara emocionalmente. Li uma vez. A maior parte ainda se concentrava no que o Ricardo lhe dissera. A segunda mensagem dela foi diferente. Não continha defesa. Reconhecia que sabia que eu confiava nela. Admitiu que frequentara minha consulta enquanto escondia sua própria gravidez. Reconheceu que a desonestidade de Ricardo não apagava suas decisões. Perguntou se poderíamos conversar. Concordei com uma conversa. Nos encontramos em uma área pública e tranquila do hospital enquanto a Olivia ficava com a Ana. A Tatiana parecia exausta. A confiança da fotografia da maternidade se fora. Sinto muito, disse ela. Esperei. Eu sabia que você acreditava que eu estava te ajudando. Deixei você acreditar porque te contar a verdade me forçaria a admitir o que estava fazendo. Isso é o que mais doeu. Entendo se você nunca me perdoar. Não se trata de eu conseguir parar de sentir raiva algum dia. Não posso confiar minha vida a você novamente. A Tatiana baixou os olhos. Pensei que ser escolhida significava que eu ganhara algo. Você escolheu alguém disposto a abandonar um filho. Sei disso agora. Não a confortei. Também não a puni além da consequência natural do que ela fizera. Espero que você construa algo estável para seu filho, eu disse. Mas nossa amizade acabou. Ela assentiu. Essa foi a última conversa privada que tivemos. A Elisa me abordou de forma diferente. Não começou pedindo para ver a Ana. Pediu permissão para falar comigo e aceitou quando fiz da Olivia parte da reunião. Sentamos na mesma sala de consulta onde a doutora Priscila confirmara-se a verdade. A Elisa colocou as mãos sobre a mesa. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ela. Não por entender mal um fato, mas por decidir que você era desonesta antes de olhar para qualquer coisa. Permaneci em silêncio. Defendi o Ricardo porque precisava que ele fosse diferente do pai dele. Ela continuou. Confundi protegê-lo com amá-lo. Ajudei-o a evitar a responsabilidade. Essa admissão não apagou o que ela disse no corredor, mas foi específica. Não exigiu que eu a tranquilizasse. Você também tratou a Ana como se ela importasse menos que o filho de Tatiana. Eu disse. Eu tratei. E você se chamou de avó dela apenas depois que um médico provou que ela era sua parente. Os olhos de Elisa se encheram, mas ela não desviou o olhar. Sim, se você tiver um relacionamento com a Ana, não falará mal de mim perto dela, não questionará minhas decisões, porque o Ricardo não gosta delas, não desaparecerá quando apoiá-la se tornar inconveniente. Entendo. Você entende as palavras. Preciso ver o comportamento. Ela aceitou isso também. A Elisa não recebeu acesso imediato. Com o tempo, foi-lhe permitido um contato limitado e supervisionado quando a saúde de Ana permitia. Cada passo permaneceu condicional à consistência e ao respeito. Ela não entrava mais na minha vida através do direito adquirido de Ricardo. Entrava apenas através dos limites que eu estabelecia como mãe de Ana. O relacionamento de Ricardo e Elisa permaneceu tenso. Ela parou de corrigir os parentes quando criticavam o comportamento dele. Mais importante, parou de ajudá-lo a disfarçá-lo. O Ricardo vivenciou isso como traição. Eu vi como a primeira vez que sua família permitiu que as consequências o alcançassem. As ordens judiciais recuperaram a estabilidade financeira, mas não criaram a paz por si sós. A paz veio através de rotinas comuns.
A Olívia chegando quando prometia, a Ana alcançando outro marco médico, uma enfermeira removendo um suporte após o outro. A pasta azul se tornando algo que eu abria com menos frequência. Por semanas, eu a carregara para todos os lugares, porque a verdade parecia vulnerável, a menos que eu a mantivesse ao alcance. Uma vez que os registros legais e médicos foram reconhecidos, não precisei mais segurá-la contra o peito como uma armadura. O dia da alta de Ana chegou depois de inúmeros pequenos passos. A doutora Priscila entrou com as instruções finais e revisou as consultas de acompanhamento, os sinais de alerta e as rotinas que continuaríamos em casa. A Olívia anotou tudo, embora as informações já estivessem impressas. Olhei para a cuscadeira que uma vez permanecera vazia para o Ricardo. Não havia mais como a cadeira dele. Pertencia a quem aparecesse. Às vezes, fora a Olívia. Às vezes, uma enfermeira explicando outro marco. Às vezes, segurava meu casaco enquanto eu me inclinava o suficiente para Ana ouvir minha voz. A ausência fora decisão de Ricardo. Esperar para sempre não precisava ser a minha. A enfermeira removeu minha pulseira de acesso da UTI neonatal apenas depois que cada passo da alta foi concluído. Coloquei o cartão de identificação de Ana dentro da pasta azul como lembrança. Em seguida, coloquei a pasta sob os papéis da alta e a fechei. A Olívia carregou nossas malas. Eu carreguei a Ana. Do lado de fora da entrada do hospital, a luz do dia atingiu seu rosto pela primeira vez. Ajustei seu cobertor e parei antes de caminhar em direção ao carro de Olívia. O Ricardo não estava lá. A Tatiana não estava lá. A Elisa respeitara minha decisão de manter a alta privada. Por anos acreditei que perder pessoas significava que eu falhara em manter minha família unida. Do lado de fora do hospital, finalmente entendi a diferença entre manter as pessoas unidas e permitir que elas me prendessem. O Ricardo se divorciara de mim durante a gravidez mais vulnerável da minha vida. Escolhera minha melhor amiga, questionara seu próprio filho e deixara sua mãe me tratar como uma intrusa. Mas ele não nos apagara. A Ana existia além de sua negação. A verdade existia além de suas explicações. E a família que esperava para nos levar para casa não era definida por quem compartilhava nosso nome. Era definida por quem ficara. Prendi a Ana no carro enquanto a Olívia verificava as tiras ao meu lado. A pasta azul repousava fechada sob os papéis da alta. Pela primeira vez desde o divórcio, eu não estava carregando a prova de que merecia ser acreditada. Estava carregando minha filha.